Boa noite, pessoal. Eu venho conversar com vocês hoje a respeito da formação do professor, a necessidade da atualização profissional, da leitura, das escritas, das trocas, das experiências em diversos setores. Em 2008, eu fui fazer uma pós-graduação, minha primeira especialização em educação profissional de jovens e adultos, na URGS, no Rio Grande do Sul. E o professor pediu um trabalho sobre o memorial formativo, como eu tinha chegado ali naquele momento, né, em 2008, como professora. Como é que eu me formei? Como é que foi a minha formação profissional? E depois de muito pensar, porque não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Tu tem que parar, te analisar, ver toda a tua caminhada até ali. E isso já eram alguns anos, né? E eu desenvolvi então um trabalho chamado Recortes, tá? Ele até tá online. Uma hora dessa eu boto o linkzinho ali para vocês virem, né? Lerem na íntegra. Por que recortes? Porque a formação é feita, a minha formação foi feita em pedaços, né? Eu formei em ensino médio, no magistério, né? No Instituto de Educação em Porto Alegre. Aí eu trabalhei, tive experiência profissional no método Montessori, numa escola montessoriana em Porto Alegre por 3 anos. Então eu comecei como auxiliar de maternal, depois eu passei para professora de jardim, depois eu passei a palestrante, fiz curso pelo BRAP, a BEM, e ali é por diante, até chegar no prézinho da época, né, isso em 1980, 81, e encerrei minha carreira ali em 84, quando eu casei, fui embora para Passo Fundo e parei com o magistério. Em 2002, eu retornei à faculdade, 2003, retornei à faculdade, que eu tinha parado, em 85 eu comecei, daí parei, daí vieram os filhos. Então, quando eu casei, eu dei uma parada no magistério. Né? Tu faz uma opção e eu optei pela família. O magistério não cabia, não dava para concorrer junto ali. E em 2013 eu retorno para a faculdade, porque em 2002 eu fui chamada no concurso do Estado do Rio Grande do Sul. E quando eu comecei o Estado, eu comecei numa escola rural. Eu escolhi escola rural, no interior de Passo Fundo. Uma escola com 4 salas de aula, tinha de primeira a 8ª série na época, né? E eu comecei dando aula para a 2ª série. No segundo ano que eu estava lá, o pessoal começou, Josi, tem um aluno do primeira série que não passa, já está 3 anos, está tentando alfabetizar e não consegue, quem sabe tu consegue algum progresso com ele, tudo, a gente já tentou de tudo. Então passa ele para a 2ª série, vamos ver o que a gente pode contribuir. Aí ele veio, e esse, o Joãozinho, porque não vem ao caso o nome, né, sempre tem o Joãozinho na história, né. O Joãozinho veio e, olha, era um casinho complicado, assim, porque tu falava uma coisa, tu perguntava e a abobrinha voava da boca. Brotava a abóbora daquela boca, não tinha nada a ver com o contexto. Mas ele era normal, ele conversava, ele brincava. Eu disse, meu Deus, o que tem essa criança? E aí a gente começa a conversar, e daí fui contextualizar, né, vou entender um pouquinho essa criança. Aí ele morava numa casinha, numa taperinha, com o pai e a mãe analfabetos. Morava com o irmão menor, que também estudava na mesma escola. E um bico d'água na casa, pelo lado de fora, não tinha luz. E a gente, meu Deus, o que faz, né? Ai, complicado, tu conseguir alcançar uma criança numa situação dessas, né? Quase uma extrema pobreza, assim, vida e favor. Aí, conversa vai, conversa vem, o livro da semana, né? Toda semana tem que pegar um livro a ler, então vamos ler. O livro ia e voltava, do mesmo jeito que ele ia. Eu disse, mas tu não lê o livro, Joãozinho? Não leio. Tá, por que tu não lê? Não, porque eu não sei ler. Não, tu não sabe ler, eu sei que tu não sabe ler, mas podia pelo menos folhear o livro. Não, é que eu chego em casa, professora, e eu tenho que esconder o livro, porque senão minha mãe bota no fogo. Eu disse, como fogo? No fogão a lenha. Então tá, tudo bem. O que faz com uma criatura dessa? Nem o livro dá pra ler, né? Aí, pensei mais um pouco e fiz uma proposta pra ele. Seu Joãozinho, vem cá. O que é que tu fazes à noite na tua casa? Professora, a gente senta em volta do fogão a lenha e proseia. Eu disse, legal. Vocês têm luz elétrica? Não, professora, é lampião. E tu já tentasse ler para tua mãe, contar a história? Não, professora. Eu disse, então eles vão gostar, teu pai também vão gostar de contar a história. Quem sabe tu lê, tu olha, tu começa olhando as figuras e vai contando a história.
Aí chega no outro dia o Joãozinho, né? Ah, cabisbaixo. Ei, Joãozinho, contou a história? Não, senhora, não contei. Por que não? Porque minha mãe disse que eu sou muito burro, que eu não vou saber ler. E que ela não quer me ouvir. Disse, meu Deus, aí fica... A educação é assim, tá? Daí fica mais difícil ainda. E olha, gente, esse é um caso dentro da sala de aula. Único. E a aula continua. E o dia a dia continua. O planejamento continua. As exigências continuam. E tem o Joãozinho. Tá? Aí passa o Joãozinho, passou um tempo, o Joãozinho começou: professor, eu quero trocar livro. Nossa, mas não é dia de trocar livro, porque a biblioteca era pequenininha, era na sala dos professores, aí tinha que ter um professor disponível para trocar o livro. Não, mas eu quero trocar o livro, não sei o quê. Daí na segunda semana da insistência dele, eu disse: tá, mas Joãozinho, qual é o teu problema com o livro? É que o meu pai quer que eu pegue livro sobre reciclagem. E aí, gente, eu levei um susto. Eu parei e entendi o que tinha acontecido. Quando a gente fala que precisa ouvir a criança, é porque a criança tem muito a nos oferecer. E o Joãozinho começou a fazer a diferença na casa dele. Ele começou a ler os livrinhos de história e foi ajudando a família. Então, nessa questão, eu coloco assim muito Paulo Freire, que ele fala que a gente não deve, o estudo não é, o ser professor não é dar pronto. Eu não tenho que dar pronto, nada. Eu não dou resposta para meus alunos. Eles têm que pensar, eles têm que entender o que eles estão perguntando, eles têm que entender o que eles estão lendo. E aí, assim, eles se tornam agentes transformadores do meio, que essa é a proposta. Então, tu dizer que uma criança não tem nada a te oferecer, não tem nada para te dizer, é muito equivocado, né? Então, o Paulo Freire mesmo fala, não dá pronto, oferece meios para que ele aprenda, né? Então, essa é a minha fala de hoje. Foi uma coisa assim muito forte na minha vida, né? Que me marcou muito. E graças àquele professor que me fez refletir e escrever os meus recortes, que tem vários recortes ali que eu vou trazer para vocês ainda, eu agradeço, porque ali eu aprendi que a minha reflexão sobre a minha prática é ainda mais importante para o meu enriquecimento e para os meus alunos, com certeza. E hoje, assim, para encerrar, né, a nossa fala, eu me adiantei um pouquinho mais, até nem queria fazer um videozinho tão longo. Os meus alunos ficaram sabendo, né, que a professora deles agora é youtuber. E vieram todos me dar dicas. Ô, professora, agora a senhora vai ficar rica, não sei o que. Não, gente, eu não vou ficar rica. Não, vai ficar rica, porque youtuber, não sei o que. Daí eu comecei a puxar, para aí, então me conta, como é que a gente fica rica como youtuber? Ah, professora, a senhora tem que ter, tem que editar os vídeos. Aí a senhora disse, mas como é que edita os vídeos? Não, tem que editar, tem que deixar os vídeos legalzinho, tem que botar uma boa iluminação, tem que ser um cenário legal, tem que falar bem, não sei o quê. E eu comecei a rir, porque é justamente isso, né, que eu trouxe para vocês hoje. Ouvir a criança. Quem disse que eles não têm para me ensinar, né? Eles sabem mais de youtuber que eu. Eles sabem quantos tem 6 milhões de acessos, quantos milhões de acessos tem que ter para ficar rico, não sei o quê. Eu não sei nada, tá? Estou engatinhando, estou aprendendo. E é isso aí. Se vocês gostaram, pessoal, dá um like, compartilha, coloca a observação aqui embaixo. Eu fiquei muito feliz porque os alunos já me pararam na rua, vieram me abraçar, me beijar. Disse, ô, prof, eu assisti o teu vídeo, muito legal, eu curti, eu me inscrevi no teu canal. O meu pai, mostrei pro meu pai o vídeo, pra minha madrasta, não sei o que. Ah, minha mãe também assistiu o vídeo. Nossa, muito legal, assim, a ideia realmente é essa. Trazer os pais para uma reflexão sobre a importância de seus filhos e o valor que seus filhos têm. Boa noite, pessoal.